Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Boa noite, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Alisson, professor de Geografia, e na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, um pequeno resumo dos conteúdos que eu trabalhei com vocês nas aulas passadas. Nas últimas 4 aulas, nós falamos um pouquinho sobre o panorama do mundo atual e os principais assuntos relacionados ao panorama, à perspectiva do mundo atual. E hoje nós vamos fazer aí uma aula de revisão para preparar vocês para relembrar alguns conteúdos. Tudo bem? Então, vamos começar. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários do vídeo, podem entrar em contato comigo, eu vou deixar um e-mail aqui do contato e a gente pode conversar, tá bom? Não se preocupem, podem entrar em contato, podem colocar suas dúvidas aí e a gente vai conversando. Então, vamos começar aí nossa aula de hoje. Bom, para falar um pouquinho sobre o panorama do mundo atual, como que está o arranjo do mundo atual, nós tivemos que voltar lá ao mundo do período pós-Guerra Fria. A Guerra Fria foi aquele período é, de conflito, um conflito muito mais ideológico, um conflito de hegemonia, pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e até então República da União Soviética, que dividiu o mundo lá no mundo bipolar. Então tinha esses dois lados. De um lado, os Estados Unidos com o capitalismo, do outro lado, a União Soviética com o socialismo. Tá, passado esse período, que acabou ali aproximadamente no final dos anos 90, no começo dos anos 90, final dos anos 80, em 1989 nós tivemos a queda do Muro de Berlim, um dos principais acontecimentos que levaram ao fim da Guerra Fria, e em 1991, efetivamente o fim da Guerra Fria, também com o fim da União Soviética, ali, que foram divididos em vários países, principalmente o principal deles sendo a Rússia. A partir disso é que tem início a nova ordem mundial, que a gente chama de nova ordem mundial, que ela foi marcada pela multipolaridade, então não era mais dois polos, não existia mais a bipolaridade, já eram vários outros polos, vários outros países buscando seu espaço internacional na hegemonia mundial. A expansão de polos econômicos, mais tarde vieram a ser conhecidos como blocos econômicos, e também um grande processo de globalização. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre a globalização. Bom, em relação à globalização, o que a gente pode chamar de globalização é a expansão dos sistemas financeiros internacionais, expansão do comércio, as facilidades dos transportes, a expansão da internet, o fluxo de informações. Então, esse fluxo acelerado de informações, essa ligação entre vários lugares, essa expansão dos sistemas financeiros internacionais, essa ligação entre o mundo, nós chamamos de globalização, que iniciou, alguns dizem que se iniciou desde lá o século XIV, século XV, com as grandes navegações, século XVI, mas teve um fortalecimento principalmente nas últimas décadas. O sistema financeiro que a gente conhece como neoliberalismo, ele acabou se expandindo ainda mais já na década de 70 e com isso possibilitou ainda o crescimento da globalização. Então, são os principais fatores aí que levam ao mundo da forma que nós conhecemos, com as empresas multinacionais, com a expansão da internet, com o acesso facilitado às informações, com os multinacionais, que são empresas com filiais aí em vários países do mundo. São algumas características da globalização. Bom, a gente pode se dizer então que houve uma reorganização política internacional lá com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, o acelerado processo de globalização, do neoliberalismo, a criação e principalmente o fortalecimento de organismos internacionais como a ONU, como a OMS, a OMC, o Banco Mundial. Também nós tivemos os blocos econômicos, que eu já vou falar um pouquinho dos blocos econômicos, mas nós já vimos nas aulas passadas sobre os blocos econômicos, NAFTA, Mercosul, União Europeia. Também vimos sobre os BRICS, que são aqueles países emergentes, no qual o Brasil está incluído também. E já vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois últimos temas. Mas que nós já vimos nas aulas passadas, aqui só para dar uma revisada. Bom, é interessante falar sobre a China,
porque quando acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos parecia que ia despontar como a grande potência do mundo, realmente foi isso, mas a China, ela começou a aparecer no cenário internacional. Não que já não aparecesse antes, mas principalmente nos últimos anos, a China começou a se destacar aí em relação ao cenário mundial, principalmente em relação à economia. Atualmente é a segunda maior economia do país e é o país mais populoso do planeta. É considerado o país que mais cresceu economicamente nos últimos 25 anos. Todo esse processo ele foi proporcionado por uma abertura econômica a partir de 1976, que transformou a China em uma economia mista. Até então era um país extremamente agrícola, extremamente rural, atrasado. Tinha assim as pessoas eram muito pobres até então naquele período. Aí quando faleceu o Mao Tse Tung, assumiu um outro presidente que ele propôs aí essas aberturas econômicas e os presidentes lá que vieram na sequência continuaram esse processo de abertura econômica, que até então era considerado um país socialista, né? De certa forma ainda é considerado um país socialista por algumas características, mas também capitalista por algumas outras características. Dessa forma é considerado um país de economia mista, chama-se lá de socialismo de mercado. O PIB da China ele cresce cerca de 10% ao ano, tirando o ano passado, 2020, por conta da pandemia do Covid, mas mesmo assim foi um dos únicos países que conseguiu crescer, mesmo tendo uma queda. E a previsão é que ultrapasse a economia dos Estados Unidos em 2027. A gente não sabe se isso vai realmente acontecer, até porque a China já está com um baixo crescimento populacional, eles estão estimulando as pessoas a terem mais filhos, muito ao contrário do que foi nas décadas passadas, no qual eles proibiam as pessoas de ter mais do que um filho, atualmente já pode ter 3 filhos, e o governo até incentiva que as pessoas tenham filhos, mas as pessoas não estão querendo ter, né? Porque até essa geração, a maioria deles são de filhos únicos e estão acostumados com isso. Mas a China continua crescendo aí no ritmo bom em relação aos outros países. Bom, é, além da China, falando ainda sobre essa nova ordem mundial, existe um conflito, não de certa forma um conflito, mas existe uma disputa atualmente entre Estados Unidos e China em relação à hegemonia mundial, ali, principalmente em relação à economia. Não estamos falando de guerra, não estamos falando de um conflito armado. Estamos falando sobre um poder de influência, sobre uma hegemonia, sobre aquele que se destaca entre os outros. E os dois estão disputando isso em relação à economia. Houve até uma chamada guerra comercial entre os dois, entre ali 2018 e 2019, no qual ambos os países eles colocavam taxações à importação, ou seja, eles queriam ficar é, menos dependentes em relação ao outro sobre a importação. Eles colocavam taxas, por exemplo, a China colocava taxas para importar produtos dos Estados Unidos, para que se importasse menos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, por vez, faziam a mesma coisa. Então acaba tendo aí essa disputa, né? Essa nova disputa entre Estados Unidos e China. Mas não chega a ser uma guerra, nada disso. É apenas ali ambos os países estão disputando para ver assim quem que vai ser a grande economia mundial aí nos próximos anos, nas próximas décadas. Bom, falando um pouquinho mais ainda sobre a regionalização atual, que a partir da década de 90, é, o critério para regionalizar, para separar, para dividir, para agrupar os países foram utilizados o critério social e econômico, com isso os países foram divididos em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou países ricos e os países pobres. Mais tarde, já no começo dos anos 2000, final dos anos 90, também foram incluídos os países em desenvolvimento, ou chamados de países emergentes, que ficavam ali entre meio termo. Não eram países desenvolvidos, mas também não eram países tão subdesenvolvidos. Por isso que criou-se aí essa nova categoria. Bom, esse mapa também é bem conhecido quando se fala
sobre a regionalização por critérios socioeconômicos, que é aquela chamada divisão norte-sul, no qual os países do norte, que são esses países que estão aparecendo ali em laranjado na imagem, principalmente localizados na parte norte do nosso planeta, são os países desenvolvidos, ou os países ricos, com exceção ali da Nova Zelândia e da Austrália, que são países desenvolvidos também, mas também estão no hemisfério sul. Já os outros países que estão em roxo ali, principalmente América Latina, África, boa parte da Ásia, são os países do sul, ou também são chamados os países subdesenvolvidos. Atualmente essa imagem já não é muito assim atualizada, tem países que já são mais desenvolvidos, que, como falei para vocês, né, são os países emergentes, no caso o Brasil, a China, a Índia, então não dá para considerar nem desenvolvido e nem subdesenvolvido. Mas essa imagem ainda é bem comum ainda de ser utilizada, acaba aparecendo bastante por aí. Bom, sobre os países emergentes, quem são considerados os países emergentes? São os países que apresentaram um crescimento, como a China e a Índia, ou uma recuperação econômica, no caso da Rússia, depois final da Guerra Fria, ou os países que começaram a apresentar uma maior estabilidade econômica, que é o caso do Brasil e a África do Sul. Ou seja, eles têm uma economia em evolução, eles possuem taxa elevada para a formação de capital, possuem potencial para geração de emprego, são países bem populosos, acabam atraindo as grandes empresas, principalmente as multinacionais, e também está havendo um grande processo de urbanização, ou seja, um processo de êxodo rural. São países que eles estão se urbanizando, as cidades estão crescendo e a população do campo vem diminuindo aí ao longo dos anos. Bom, em relação a algumas características dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles possuem geralmente uma grande economia, um PIB alto, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz. Desenvolvimento tecnológico é outro aspecto importante dos países desenvolvidos, são produtores e exportadores de tecnologia. Quando ouve-se falar em tecnologia de ponta, lembra-se desses países, tanto quando se fala na questão da tecnologia na medicina, de carros, na aeroespacial também. Qualidade de vida, ou seja, possuem IDH elevado, as pessoas possuem uma boa qualidade de vida, uma expectativa de vida alta, consequentemente, alta renda per capita, ou seja, as pessoas, há menos desigualdades sociais, as pessoas ganham meio, assim, um pouco mais parecidas e também ganham bastante. Então, não é todo mundo pobre, como nos países desenvolvidos, ou a maioria da população. Possuem uma industrialização também, são países que possuem uma industrialização já antecessora, já onde surgiram as primeiras indústrias, diferente dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, que possuem uma industrialização já tardia. Bom, os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, eles são bem ao contrário dos desenvolvidos. Ainda possuem uma economia primária, um PIB reduzido, não possuem um PIB tão elevado, possuem independência tecnológica, então a tecnologia que eles precisam, eles acabam comprando dos outros países, possuem muitos problemas sociais presentes nos países. Como eu já acabei de falar, a industrialização é recente, já passaram por um processo de industrialização tardia, nos últimos anos, nas últimas décadas, que as indústrias estão se instalando nesses países, ou indústrias nacionais mesmo estão sendo criadas. O IDH é baixo, com isso toda a qualidade de vida é comprometida, o IDH leva em conta a renda per capita, leva em conta a alfabetização, a educação, a qualidade de vida, acesso a lazer, a cultura, entre outros. Expectativa de vida é baixa nesses países, principalmente América Latina, continente africano, sudeste asiático, Oriente Médio, alguns países do Oriente Médio. A renda per capita é baixa também, são pessoas que ganham pouco, até porque o PIB é reduzido. E ainda os países emergentes ou em desenvolvimento. Bom, esses países são um pouco diferentes.
Eles possuem algumas características dos desenvolvidos, algumas características dos subdesenvolvidos. Possuem um crescimento econômico nas últimas décadas, principalmente nas últimas décadas, o PIB desses países vem se destacando, como a China, como o Brasil. Aí a gente já pode citar até outros países, quando se fala em PIB, que vem aparecendo no cenário internacional, como a Indonésia, como a Índia já fazia parte dos emergentes mesmo, Coreia do Sul. Possui um peso expressivo na economia internacional, então atualmente não dá para desprezar o valor desses países em relação à economia mundial. São países importantes que vêm aparecendo cada vez mais no cenário internacional. Possuem uma intensificação na industrialização, como eu já falei para vocês. Geralmente são países populosos que não possuem leis ambientais tão rígidas, possuem um grande mercado consumidor e também um grande mercado para a geração de empregos. Os países acabam diminuindo também tendo atrativos para que as indústrias venham para seus países. O IDH é médio, então se não é um IDH muito alto e também não é tão baixo como de alguns países africanos, fica ali na casa dos 0,7, alguma coisa. Então, quanto mais próximo de 1, melhor, quanto mais próximo de 0, pior. Possui uma grande concentração de renda, aí que entra o problema. A concentração de renda vai gerar desigualdade social. Ou seja, poucas pessoas elas detêm uma porcentagem muito grande da riqueza, enquanto muitas pessoas detêm uma porcentagem muito baixa das riquezas. Ou seja, um pequeno grupo, lá 1%, detém a grande maioria dos recursos, enquanto os outros 99% mais pobres, eles detêm aí muito menos riquezas do país. Então, mesmo o PIB sendo alto, a renda per capita não é tão alta. São também, assim, existe muito essa desigualdade social. Algumas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco. Com isso, tem problemas estruturais, como a falta de infraestrutura. Alguns países acabam sendo dependentes, por exemplo, só de rodovias e rodovias em situação precárias. Não investe-se muito em ferrovias, por exemplo, como é o caso do Brasil. E são receptores de empresas multinacionais, acabam recebendo essas filiais das empresas multinacionais estrangeiras. Bom, os BRICS, como a gente está falando dos países emergentes, ele é considerado um grupo com os países emergentes mais importantes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países é importante lembrar que eles não são um bloco econômico, mas eles possuem uma situação econômica, assim, com um índice de desenvolvimento parecidos. Ou seja, eles possuem uma riqueza de matéria-prima, possuem disponibilidade de mão de obra, um grande mercado interno, grande extensão territorial, são países populosos que acabam atraindo aí as empresas estrangeiras. Em relação aos tigres asiáticos também, é importante falar sobre os tigres asiáticos. O que eles são? Quem que são os tigres asiáticos? A partir da década de 70, 4 países da África, que são Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, eles passaram por um processo acelerado de industrialização. Então, além da China, esses 4 países também passaram por um processo acelerado de industrialização, no qual os governos interviram para acelerar a industrialização, mas uma industrialização voltada à exportação. Então, são países que começaram a exportar muito. Então, por isso que acabaram sendo conhecidos aí como tigres asiáticos, porque eles eram ferozes na economia, digamos assim. Tinha uma economia, tinha um crescimento muito voraz, muito feroz. Por isso que acabaram ficando conhecidos por esses nomes. Atualmente existem os novos tigres asiáticos, que essa expansão, esse tipo de economia, esse tipo de atitude acabou se expandindo para os países vizinhos ali da região do Sudeste Asiático, que também proporcionou um processo de industrialização na Indonésia, no Vietnã, na Malásia, na Tailândia e nas Filipinas. E são países ali daquela região que também vem se destacando, que também vem passando por um processo de industrialização em termos parecidos com o que aconteceu nos 4 países anteriores. Sobre os blocos econômicos, que nós vimos um pouquinho sobre os blocos econômicos.
eles são associações criadas entre os países para que eles estabeleçam relações entre si. Ou seja, países próximos, geralmente são países próximos de uma determinada região, que eles acabam se associando, visando aumentar as relações entre si, principalmente em relação à economia, para ambos expandir a sua economia, expandir o seu comércio, expandir o fluxo de mercadorias e de serviços e as trocas comerciais regionais. Geralmente são regionais, né? Como no caso da América do Sul, aqui o Mercosul, da União Europeia na Europa e vários outros blocos econômicos. Mas os blocos econômicos eles não são todos iguais, porque eles possuem níveis de integração. Alguns são só voltados à economia, só para facilitar alguns serviços, e outros blocos econômicos são muito mais integrados, que prevêem a livre circulação de pessoas, uma moeda única, enfim, outras características. E daí entra o desejo dos países de intensificar mais ou menos essas relações entre as nações. Então, os níveis de integração, eles começam lá desde a zona de preferência tarifária, que é apenas para garantir alguns níveis tarifários mais baixos ali para os países que pertencem a esse tipo de mercado. Então, é o tipo mais tímido, o primeiro nível de bloco econômico. Depois vem a zona de livre comércio, também, que já prevê um pouco da liberação maior de mercadorias, mas ainda também não é um grande desenvolvido bloco econômico. Como exemplo, nós temos o NAFTA, que é entre Estados Unidos, Canadá e México. Então, a gente pode observar que é só voltado à economia, só a exportação e importação de produtos. O próximo é a União Aduaneira. Já na União Aduaneira, adota-se a tarifa externa comum, ou seja, se você negociar com países de fora do bloco, você precisa pagar essa tarifa externa comum, que é o caso aqui do Mercosul. Então, o Mercosul não é um mercado comum, e sim uma União Aduaneira. O mercado comum já possui um nível de integração mais evoluído, já há livre circulação de capitais, de serviços e de pessoas no bloco. A União Europeia pode ser encaixada aqui, ou a União Europeia também pode ser encaixada no último, que é o estágio máximo, o último nível de bloco econômico, que já tem a adoção de uma moeda única, que na Europa lá, a maioria dos países do bloco adotam a moeda única, que é o euro, mas nem todos, né? Então, por isso que fica ainda essa dúvida. Nem todos adotam a moeda única, como tinha o exemplo do Reino Unido, que já saiu da União Europeia, como nós já falamos, que foi o processo do Brexit. Bom, aqui são os níveis de integração dos blocos econômicos. Bom, seguindo aqui os principais blocos econômicos que a gente tem atualmente, podem ser cobrados de vocês. Nós temos o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, com os países aqui da América do Sul. Os primeiros que entraram no bloco foram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Depois tiveram outros países associados. E a União Europeia, que é o principal bloco econômico do mundo atualmente, mesmo com a saída do Reino Unido. Bom, a saída do Reino Unido, dos países ali do Reino Unido, da União Europeia, foi chamado de Brexit, que é a junção, né, das palavras Britain e exit. Daí ficou saída britânica. É mais ou menos essa a tradução, saída britânica, saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, esse processo de saída do Reino Unido da União Europeia já vinha sendo discutido há muitos anos, mas em 23 de junho de 2016 é que houve um referendo, e a maioria dos eleitores votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia, ali com 52% a 48%. Esse foi um processo demorado, demorou vários anos, desde 2016, e saiu oficialmente em 31 de janeiro de 2020. E mesmo assim, durante todo o ano de 2020, até 31 de dezembro, foi esse processo de transição, né? Esse processo de transição de saída do Reino Unido da União Europeia. Depois tiveram um acordo de saída para que nenhuma das partes saíssem prejudicadas, que ambos
tanto o Reino Unido quanto a União Europeia dependem economicamente em alguns aspectos. Então, tem importação, tem exportação, tem questão de serviços, a movimentação das pessoas, que acabou mudando um pouquinho, mas não foi assim grande coisa, como eu já falei em uma aula específica sobre isso. Bom, por fim, é importante destacar o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e Mercosul, que vem se falando principalmente nos últimos anos, mas é algo já antigo. As discussões iniciaram lá na década de 90, efetivamente em 1999. Então passou todo o início dos anos 2000 ali, algumas discussões, não avançou muito. Essas discussões ganharam força a partir de 2010, mas também não foi grande coisa, porque houve uma postura protecionista do Brasil e da Argentina. Então ambos os países eles acabaram querendo fechar um pouco a sua economia, não estavam de acordo ali com algumas coisas, estavam pensando mais na sua economia para não haver essa abertura econômica. Num período posterior, já no governo Temer, aqui falando um pouquinho do Brasil, houve uma maior propensão à abertura econômica, já mudou um pouco a perspectiva, e houveram novos avanços nas negociações. Aí não só o governo Temer, né, em conjunto com os outros países do Mercosul. Em 28 de junho de 2019, que foi firmado lá em Bruxelas, em meio à 14ª cúpula do G20, o acordo entre Mercosul e a União Europeia, 20 anos depois. Então, de 1999 até lá 2019. Bom, perspectivas. Algumas perspectivas que a gente tem ainda sobre esse acordo que nós estamos falando. O acordo ainda não foi oficializado por causa dos detritos políticos entre os líderes europeus e o governo atual, né? O governo atual brasileiro, o governo Bolsonaro, principalmente relacionados à sustentabilidade e ao meio ambiente. Então, são os países da União Europeia, eles cobram essa pauta ambiental, e como os problemas ambientais no Brasil eles vêm se fortalecendo nos últimos tempos aí com enfraquecimento de algumas legislações, aumento do desmatamento na Amazônia, que vem crescendo já nos últimos anos, os países eles acabam criticando o Brasil em relação a isso. As críticas elas foram feitas principalmente pelo presidente francês, que é Emmanuel Macron, mas mesmo com todas essas críticas, a perspectiva é que a assinatura do acordo aconteça no ano de 2022. Então, no ano de 2022, espera-se que aconteça esse acordo. Bom, só para a gente finalizar aqui falando um pouquinho sobre o Brasil é um país que apresenta um IDH médio, ele está na posição 84 em relação aos países do mundo, não está entre os primeiros, mas também não está entre os últimos. Como eu falei para vocês, os países emergentes eles figuram ali no IDH médio, na casa do 0,7. Possui uma economia baseada principalmente na exportação de matéria-prima e na agropecuária. No caso do Brasil é bem isso, né? É um país que exporta muita matéria-prima, como o minério de ferro, como o petróleo, e tem uma economia bastante baseada na agropecuária. Então, quando fala-se no Brasil, pensa-se muito nisso em relação à sua economia de exportação. O Brasil também não é um grande exportador de tecnologia, historicamente investe-se pouco em tecnologia. Então, o Brasil ele possui também tecnologia, produz tecnologia, mas não tanto quanto os países, o Japão, por exemplo, a União Europeia e os Estados Unidos. Ainda é um país que possui desigualdades sociais acentuadas, possui, como eu já falei para vocês, a concentração de renda, problemas estruturais mesmo dentro do país, ainda problemas ambientais, o país acaba enfrentando esses problemas ambientais. Em relação ao PIB, o país atualmente, né, em 2020, os números mais atualizados que eu encontrei, aparece em 12º. O Brasil já chegou a estar em sétimo, já chegou a estar entre as 7 economias mundiais, mas atualmente caiu um pouco e está em 12º em relação à economia, com um PIB ali de 1,4 trilhão de dólares anuais. Bom, aqui foi só uma aula de revisão, um resumo do que a gente trabalhou até agora nas aulas passadas, e se vocês tiverem alguma dúvida,
coloquem aí nos comentários e eu vou respondendo assim que eu tiver tempo. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção.